E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Gabriel Brazão escolheu o caminho mais difícil e mais revelador. Quando o Santos ainda remonta sua rotina, o goleiro cruzou os portões do CT Rei Pelé e inaugurou, na prática, a pré-temporada com um treino solitário. Em um sábado de ambiente enxuto, sem a habitual presença do grupo principal, ele entrou na academia acompanhado por Denis Gago e transformou um dia comum em uma declaração pública de comprometimento. O trabalho não parou nas paredes da sala de musculação. Depois das séries de força e mobilidade, Brazão pisou no gramado para ações com bola, dividindo espaço com garotos das categorias de base. Enquanto o Sub-20 ajusta detalhes para a copinha, o titular da meta santista compartilhou campo e ritmo, criando um elo simbólico entre quem sonha e quem já sustenta responsabilidades no profissional. No período remoto da véspera, as atividades foram calibradas à distância, mas a presença física no CT adicionou densidade à preparação. Ao lado do preparador, o goleiro realizou protocolos de potência, estabilidade de core, pliometria e exercícios de reação, além de sequências específicas de posicionamento, quedas controladas e saídas rápidas. Cada repetição foi um recado, a temporada não espera e a disciplina é um valor inegociável. A ida às instalações antes do restante do elenco cumpre outro papel, inspira e estabelece um padrão. Em um elenco que se reorganiza para 2026, um gesto de protagonismo contagia lideranças silenciosas e legitima a cultura de alto rendimento. A mensagem implícita é clara: quem chega primeiro define o tom de quem pretende competir no topo. O Santos conhece o peso estratégico de seu goleiro. Entre boas atuações e estabilidade técnica, Brazão tornou-se uma referência interna e externa. O interesse do Flamengo não surgiu por acaso, embora não tenha se materializado em proposta. A diretoria, ciente do valor do atleta, sustenta sua posição com cláusulas claras e postura firme, há resguardo contratual e não existe disposição em negociar por conveniência. Para além da defesa de patrimônio, há visão de projeto. O clube entende que a construção de uma temporada vencedora começa na agenda, retorno presencial no CT Rei Pelé marcado para o dia 2 de janeiro, e ganha vitrine na estreia contra o Novo Horizontino, na Vila Belmiro, em 11 de janeiro, as arquibancadas carregadas de expectativa. Em cada etapa, o exemplo de quem se antecipa funciona como alicerce emocional e técnico. O vínculo entre profissional e base, evidenciado no treino de campo, é intencional e funcional. Jovens observam a rotina de um titular, assimilam hábitos e percebem que a exigência não é teoria. Para o Santos, esse intercâmbio é ativo, acelera a maturidade, dá ritmo competitivo e ajuda a formar um banco confiável, pronto para responder ao calendário apertado e à pressão das competições. Sob comando do argentino Juan Pablo Vojvoda, disciplina e método são pilares. A imagem do goleiro treinando em um sábado, sem o grupo, conversa com a filosofia do treinador, entrega diária, processos bem definidos, detalhes que se acumulam em performance. A pré-temporada, híbrida entre remoto e presencial, não é um expediente emergencial, é uma escolha técnica que otimiza a carga e mantém o foco. O momento também pede sobriedade de mercado. Em um ambiente de especulação constante, o Santos reforça que cláusulas rescisórias existem para proteger projeto e que movimentações só ocorrem sob condições favoráveis ao clube. O caso Brazão é emblemático, a instituição não se curva a assédios e sustenta convicções, preservando o elenco que Vojvoda planeja potencializar. Cada passo no CT foi acompanhado de métricas. Frequência cardíaca, tempo de contato no solo, amplitude de movimento e execução técnica foram monitorados para garantir progressões seguras. Em gol, o detalhe decide, apoio dos pés, leitura de trajetória, tempo de reação e comunicação com a linha defensiva. Ao reforçar fundamentos em dezembro, Brazão reduz margem de erro quando janeiro cobrar intensidade máxima. O treino compartilhado com o Sub-20 acrescenta camadas de competitividade. Situações de jogo simuladas, finalizações de diferentes ângulos e transições rápidas oferecem ao goleiro estímulos variados.
Para os jovens, enfrentar um atleta de alto nível eleva parâmetro. Para o profissional, essa fricção mantém foco, acelera reflexos e aprimora a tomada de decisão. Há também dimensão de liderança. Sem discursos, o gesto de presença física comunica prioridades, estar pronto, proteger a meta e puxar o ritmo do grupo. Em vestiários, exemplos arrastam mais que palavras. O elenco verá o movimento e entenderá que 2026 começou para quem decidiu começar. Entre o sábado silencioso e o retorno coletivo em 2 de janeiro, o Santos molda uma pré-temporada que combina a ciência do treino, cultura de trabalho e blindagem de ativos. Na soma dessas partes, a estreia em 11 de janeiro ganha contorno de exame público, intensidade, organização e mentalidade serão testadas sob o olhar da Vila. O recado está dado sem alarde, Gabriel Brazão não espera o calendário, ele inaugura o ambiente de competição. Para um clube que mira constância, um goleiro que se antecipa vale como bússola. A temporada se aproxima, e a primeira imagem é a de quem escolheu começar antes, um indicativo de que o Santos pretende ser protagonista desde o primeiro chute. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Bomba pesadíssima. Santos entra forte por Hulk e sinaliza investimento de outro nível. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta noite deixou torcedores em estado de pura euforia. Imagens de dirigentes santistas em reuniões confidenciais, acompanhadas de rumores cada vez mais fortes, apontam que o Santos entrou com tudo na disputa pela contratação de Hulk. A cena, carregada de suspense e expectativa, rapidamente se tornou viral e despertou curiosidade em escala nacional. Afinal, não é todo dia que um dos maiores nomes do futebol brasileiro pode desembarcar na Vila Belmiro. A notícia caiu como uma bomba no cenário esportivo. Torcedores santistas, já acostumados a ver o clube como celeiro de craques e protagonista de histórias lendárias, receberam a informação com uma mistura de surpresa e esperança. A possibilidade de contar com Hulk, atacante de carreira internacional e ídolo recente no Atlético Mineiro, reacende o sonho de ver o Santos novamente no topo, disputando títulos e atraindo grandes nomes. Dirigentes do Santos não esconderam a ambição. Fontes próximas ao clube confirmam que as conversas estão avançadas e que o projeto apresentado ao jogador envolve não apenas salário competitivo, mas também um plano de liderança dentro do elenco. Hulk seria peça central em uma estratégia que mira 2026 como ano de reconstrução e protagonismo. A repercussão foi imediata. Programas esportivos dedicaram horas de cobertura ao tema, destacando tanto a dimensão técnica quanto o impacto simbólico da possível contratação. Analistas apontaram que o Santos vive um momento de ousadia e que a chegada de Hulk seria sinal de investimento em outro nível. O clube, mais uma vez, mostra que sua história é feita de coragem e de grandes movimentos. Nas redes sociais, torcedores se dividiram entre euforia e ansiedade. Muitos já projetam o impacto que Hulk pode ter em campo, imaginando gols decisivos e atuações memoráveis. Outros destacam que a contratação seria também um gesto de respeito à torcida, que há tempos pede reforços de peso. Hashtags relacionadas ao Santos e ao nome de Hulk dominaram os trending topics, criando uma onda de engajamento digital. Especialistas em economia do esporte destacaram que a proposta ao atacante representa um salto financeiro para o Santos. O clube estaria disposto a investir em patamar raramente visto no futebol brasileiro, sinalizando que a diretoria busca recolocar o time em posição de destaque. Ao mesmo tempo, alertam para a necessidade de equilíbrio e de planejamento para que o investimento não comprometa a saúde financeira. Hulk, aos 39 anos, carrega uma trajetória marcada por títulos e atuações memoráveis. Sua passagem pelo futebol europeu e sua consolidação no Atlético Mineiro reforçam sua imagem como atacante de força, técnica e liderança. Ao escolher o Santos como próximo destino, o jogador demonstraria que ainda tem ambição esportiva e que deseja escrever novos capítulos de glória. A imprensa internacional também repercutiu o episódio. Portais esportivos da Europa e da América do Sul destacaram que o Santos, mesmo em meio a desafios, prepara movimentos estratégicos para se manter competitivo.
Para muitos, essa postura reforça a imagem do clube como instituição resiliente e capaz de se reinventar. Essa visibilidade internacional amplia ainda mais a marca santista. Dentro do elenco santista, a expectativa é de que Hulk assuma papel de liderança imediata. Jogadores jovens veem na possível chegada do atacante uma oportunidade de aprendizado e inspiração. A experiência do atleta pode ser decisiva para orientar talentos em formação e para criar um ambiente de confiança. Esse tipo de liderança é fundamental para consolidar um projeto vencedor. Torcedores mais antigos, que viveram épocas de ouro do Santos, receberam a notícia com emoção especial. Para eles, ver o clube trazer um jogador de renome é confirmação de que a tradição continua viva. O orgulho nacional se mistura com memórias pessoais, criando uma experiência única de pertencimento e celebração. Essa conexão entre passado e presente reforça a ideia de que o Santos é eterno. A decisão de avançar por Hulk também levanta debate sobre o futuro do clube. Com o atacante no elenco, o Santos ganha não apenas qualidade técnica, mas também visibilidade. O jogador atrai a atenção da mídia e dos patrocinadores, aumentando o potencial de receitas e fortalecendo a marca santista. Esse tipo de movimento tem impacto que vai além das quatro linhas. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, reforçou esse ponto em sua fala. O dirigente destacou que o Santos não pode perder sua essência e que qualquer reforço deve ser escolhido com cuidado. O Santos tem alma, e isso precisa ser respeitado. Hulk é um jogador que entende nossa história e que pode lutar por ela, afirmou. Suas palavras foram interpretadas como sinal de prudência e de responsabilidade. A repercussão também chegou aos bastidores políticos. Autoridades brasileiras comentaram sobre o impacto da negociação e destacaram a importância de valorizar clubes que representam o país no cenário internacional. O movimento do Santos foi interpretado como sinal de ambição e de respeito ao futebol brasileiro como um todo, fortalecendo a imagem do país como potência esportiva. No ambiente digital, o vídeo de anúncio extraoficial se transformou em fenômeno cultural. Milhares de compartilhamentos, comentários e reações demonstraram o quanto a mensagem tocou os torcedores. O conteúdo foi replicado em diferentes idiomas, mostrando que o impacto não se restringiu ao Brasil. Essa viralização reforça a força da narrativa e demonstra como o futebol, quando bem contado, pode se transformar em fenômeno global. Torcedores rivais também se manifestaram. Muitos reconheceram a importância da negociação e celebraram o reconhecimento como vitória coletiva. Afinal, quando um clube nacional reage diante da dor e busca se fortalecer, o reflexo é positivo para todo o futebol brasileiro. Essa união em torno do orgulho nacional reforça a ideia de que o esporte é capaz de unir diferentes paixões em torno de uma mesma bandeira. A repercussão também atingiu os bastidores do futebol internacional. Empresários, dirigentes e até adversários começaram a observar com mais cuidado o Santos, atentos ao impacto que a decisão pode causar em diferentes contextos. O reconhecimento da postura santista funciona como uma espécie de alerta para o mercado. Há ali um clube que não apenas joga bem, mas que provoca reações intensas em quem acompanha sua trajetória. No campo psicológico, a decisão trouxe reflexões importantes. A fala dos dirigentes mostrou que até instituições gigantes podem se sentir desafiadas diante da ousadia. Isso abriu espaço para debates sobre como lidar com a pressão de preservar a memória esportiva e sobre a necessidade de equilíbrio emocional para não se perder em meio às adversidades. Psicólogos esportivos aproveitaram o episódio para discutir a importância da preparação mental no futebol moderno. A expectativa agora é pelo impacto que Hulk terá em campo. Torcedores aguardam ansiosos para ver o Santos em ação e para testemunhar o efeito psicológico que a decisão de investir pode causar. Cada partida, cada entrevista e cada detalhe sobre a preparação do elenco são acompanhados com atenção. O clima é de contagem regressiva, e a temporada promete ser uma das mais marcantes da história recente do clube. No fim, a decisão do Santos não é apenas sobre reforçar o elenco, é sobre esperança, identidade e pertencimento. O clube, ao reagir diante de desafios e ao sinalizar investimento em outro nível, reafirma sua vocação de ser protagonista. O vídeo que confirmou a negociação se torna símbolo de uma nova era, e o torcedor santista, mais uma vez, pode sonhar alto. O Santos,
Com o Hulk com sua história viva, está pronto para escrever mais um capítulo inesquecível. A repercussão da notícia de que o Santos entrou forte na disputa pela contratação de Hulk foi imediata e tomou proporções gigantescas. O anúncio, ainda em fase de negociação, já provocou uma onda de comentários em programas esportivos, rádios e portais especializados. Analistas destacaram que a possível chegada do atacante representaria não apenas um reforço técnico, mas também um impacto simbólico capaz de recolocar o clube em posição de protagonismo no cenário nacional. Nas redes sociais, o engajamento foi explosivo. Torcedores santistas celebraram com vídeos, montagens e mensagens de euforia, transformando a negociação em um verdadeiro acontecimento cultural. Hashtags relacionadas ao Santos e ao nome de Hulk dominaram os trending topics, e a mobilização digital ultrapassou fronteiras, com fãs de futebol de diferentes países comentando sobre a possibilidade. Essa viralização reforça a força da narrativa e mostra como o futebol, quando bem contado, pode se transformar em fenômeno global. A imprensa internacional também repercutiu o episódio. Portais esportivos da Europa e da América do Sul destacaram que o Santos, mesmo em meio a desafios financeiros, prepara movimentos estratégicos para se manter competitivo. Para muitos, essa postura reforça a imagem do clube como instituição resiliente e capaz de se reinventar. Essa visibilidade internacional amplia ainda mais a marca santista e mostra que sua história continua relevante no cenário global. Dentro do elenco santista, a expectativa é de que Hulk assuma papel de liderança imediata. Jogadores jovens veem na possível chegada do atacante uma oportunidade de aprendizado e inspiração. A experiência do atleta pode ser decisiva para orientar talentos em formação e para criar um ambiente de confiança. Esse tipo de liderança é fundamental para consolidar um projeto vencedor e para fortalecer o grupo em momentos decisivos. Torcedores mais antigos, que viveram épocas de ouro do Santos, receberam a notícia com emoção especial. Para eles, ver o clube trazer um jogador de renome é a confirmação de que a tradição continua viva. O orgulho nacional se mistura com memórias pessoais, criando uma experiência única de pertencimento e celebração. Essa conexão entre passado e presente reforça a ideia de que o Santos é eterno e que sua história continua a emocionar gerações. Especialistas em economia do esporte destacaram que a proposta ao atacante representa um salto financeiro para o Santos. O clube estaria disposto a investir em patamar raramente visto no futebol brasileiro, sinalizando que a diretoria busca recolocar o time em posição de destaque. Ao mesmo tempo, alertam para a necessidade de equilíbrio e de planejamento para que o investimento não comprometa a saúde financeira. A repercussão também chegou aos bastidores políticos e institucionais do esporte. Autoridades brasileiras comentaram sobre o impacto da negociação e destacaram a importância de valorizar clubes que representam o país no cenário internacional. O movimento do Santos foi interpretado como sinal de ambição e de respeito ao futebol brasileiro como um todo, fortalecendo a imagem do país como potência esportiva. No ambiente digital, o vídeo de anúncio extraoficial se transformou em fenômeno cultural. Milhares de compartilhamentos, comentários e reações demonstraram o quanto a mensagem tocou os torcedores. O conteúdo foi replicado em diferentes idiomas, mostrando que o impacto não se restringiu ao Brasil. Essa viralização reforça a força da narrativa e demonstra como o futebol, quando bem contado, pode se transformar em fenômeno global. Torcedores rivais também se manifestaram. Muitos reconheceram a importância da negociação e celebraram o reconhecimento como vitória coletiva. Afinal, quando um clube nacional reage diante das dificuldades e busca se fortalecer com nomes de peso, o reflexo é positivo para todo o futebol brasileiro. Essa união em torno do orgulho nacional reforça a ideia de que o esporte é capaz de unir diferentes paixões em torno de uma mesma bandeira. Por fim, a repercussão da possível chegada de Hulk mostra como o futebol continua sendo um terreno fértil para narrativas poderosas. Uma simples movimentação de mercado foi capaz de gerar debates, análises e expectativas que se espalharam por todo o país e pelo mundo. O episódio reforça a ideia de que o esporte não é apenas sobre resultados, mas também sobre histórias que capturam a imaginação coletiva. E, nesse caso, a reação do Santos diante da oportunidade se transformou em um capítulo inesquecível, capaz de marcar a temporada e deixar uma lembrança duradoura no imaginário dos torcedores. Aqui no nosso canal,
Trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.